E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos aos comentários iniciais da prova de Direito Administrativo do concurso de Oficial de Justiça do TJ São Paulo, realizado ontem, dia 15 de outubro, pela VUNESP aqui em São Paulo. É um grande prazer hoje estar comentando aqui as questões de ADM com vocês. O nosso edital previa apenas duas leis, a Lei 10.261, que é o Estatuto dos Servidores Civis aqui do Estado de São Paulo, e também a Lei de Improbidade Administrativa. Nós tivemos aí a maior parte das questões cobrando a Lei 210.261 e 3 questões cobrando improbidade administrativa. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse gabarito, sobre esses comentários, manda para mim que a gente conversa, tá bom? Vamos então lá para as questões simples, diretas, bem na dinâmica, na metodologia da VUNESP, algumas questões com casos práticos, outras questões mais diretas, mas enfim, nada muito, digamos assim, surpreendente. A VUNESP seguiu o seu padrão nessa prova. Vamos então para a nossa primeira questão, a questão de número 55. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, a Lei 10.261, é correto afirmar que... Gente, essa questão 55, gabarito letra D de dado. Funcionário público para fins do Estatuto é a pessoa legalmente investida em cargo público. Gabarito letra D de dado. O item A está errado, porque o Estatuto não se aplica aos militares. O item B está errado porque esse conjunto de atribuições e de responsabilidades cometidas ao funcionário é o conceito de cargo público e não de emprego. O item B ele confunde esses dois conceitos. O item C fala que as nomeações são feitas em regra em caráter vitalício. Não existe isso no Estatuto, na verdade. Existem até outras duas formas de nomeação, que são em caráter efetivo e em comissão. Então não existe isso de que a regra é em caráter vitalício. O item E está errado, porque ele fala que o Estatuto se aplica subsidiariamente aos funcionários do Poder Judiciário e do MP. E está errado, né? Na verdade, o Estatuto se aplica aos funcionários do Poder Judiciário e ao Ministério Público também, não de forma subsidiária, mas de forma direta. Então, questão 55, de fato, letra D de dado, fundamenta artigo 3º da Lei 10.261. Questão de número 56. A questão 56, o gabarito é a letra B de bola. Caso o laudo constate deficiência de capacidade física comprovadamente estacionária, esta não constituirá impedimento para posse no cargo público, desde que não impeça o desempenho normal das funções que lhe são inerentes. O fundamento desse gabarito, a letra B, é o artigo 47, parágrafo único da Lei 10.261. O item A, que talvez seja o item que confundiu alguns de vocês, ele está errado porque esse atestado de saúde ocupacional expedido pelo Conselho, ele vale para os cargos em comissão, ele tem validade para os cargos em comissão. Para os cargos efetivos, isso não tem validade, né? Não se aplica esse atestado de saúde. Então, o item A é o item errado, é um item errado, é o item que talvez tenha confundido mais gente. Gabarito, letra B de bola, fundamenta artigo 47, parágrafo único da Lei 10.261. Questão 57, uma questão bem direta, bem simples, inclusive cobrada no simulado do meu curso. O ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo é gabarito letra A, exercício. É o exercício, é no exercício que o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Fundamenta artigo 57 da Lei 10.261, questão bem direta, bem simples, bem letra da lei mesmo, né? Questão 58, gabarito letra C de casa. Essa questão falava de férias, trazia como temática central férias, e no item C, ela dizia que o período de férias é considerado como de efetivo exercício, e nele o funcionário perceberá todas as vantagens. Sim, isso é previsto de acordo com o artigo 176, parágrafo 4º da Lei 10.261. Então, gabarito letra C de casa, né? O item A está errado porque ele fala que não é possível haver desconto de férias, desconto em razão de férias, né? Então ele fala que por se tratar de direito fundamental, o período de férias não poderá ser reduzido. Pode sim, em função de faltas justificadas. O item C está errado porque ele fala que o servidor público é considerado... O item B, na verdade, está errado porque ele fala que o período de férias é de 60 dias, né? A lei não fala de 60 dias, fala de 30 dias. O item D está errado, porque ele fala de uma conversão em pecúnia, não existe previsão na lei sobre isso. E o item E está errado, porque ele fala que, de acordo com a lei, Mário terá o direito de receber verbas indenizatórias. Também está errado, como auxílio alimentação
e auxílio de transporte não existe previsão na lei. Então, questão 58, letra C de casa. Questão 59, letra D de dado. Questão 59 diz no item D que não está impedido de fazer parte do quadro societário e de sociedade empresária o funcionário público. Não existe, gente, de fato, uma vedação legal à participação no quadro societário. O que a lei veda expressamente é a participação em gerência ou administração. Então, isso de fato é impedido, é um dos impedimentos. Mas participar de quadro societário, a lei não impede. Então, 59, gabarito, letra D de dado. O item A está errado, porque ele fala que no caso de não haver prejuízo manifesto, o servidor poderá retirar, sem prévia permissão da autoridade, o documento da repartição, ele não pode fazer isso. O item C está errado, porque ele fala que o servidor público pode residir em cidade que não seja a mais de 60 quilômetros de distância do posto de trabalho, também não existe previsão na lei sobre isso. Item D diz que ele não está impedido de fazer parte de quadro societário, então é o gabarito, né? E o item E dá errado, porque ele fala que o servidor pode se constituir procurador para tratar de interesses de parentes de até terceiro grau. Aqui está um erro com relação ao grau. A lei só permite parentes de até segundo grau. Então, 59, gabarito, letra D de dado, fundamento, artigo 243, inciso 2, interpretação contrário senso, da Lei 10.261. Questão 60, fala de que Isaías, servidor público, recebeu vantagem econômica indireta para facilitar a permuta de bem imóvel entre um particular com a administração. E aí, com base na Lei 8.429, é correto afirmar que a conduta, essa questão 60, gabarito, letra B de bola, será considerada como improbidade caso tenha sido praticada de forma dolosa. Hoje nós sabemos que, de acordo com a lei, todas as condutas, seja qual for ela, só é punível por dolo. Então, questão 60, gabarito, letra B de bola. Questão 61, outra questão de improbidade, falava de uma situação em que alguém, um servidor público, né, abstratamente falando aí, ele aceitou emprego, comissão ou atividade de consultoria que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do cargo que ocupa. Isso é considerado improbidade administrativa, portanto, a questão 61, gabarito, letra D de dado, fundamento, artigo 9º, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, questão 61, letra D de dado, fundamento, artigo 9º, inciso 8º da Lei de Improbidade. E a última questão, uma questão que eu falei vai cair, né? Não porque eu tenho bola de cristal, mas porque era mais do que previsível, a questão que falava da declaração de bens que o servidor tem que apresentar de acordo com a Lei de Improbidade. Gabarito, letra E. Sua apresentação é condição para posse e exercício da função pública. Fundamento, artigo 13 da Lei de Improbidade. O item A eu comentei várias vezes. Gente, cuidado, não é suspensão, é demissão. Então, o servidor que se recusa a apresentar essa declaração, ele é demitido, ele não é suspenso, tá? O item B está errado, porque ele fala que pode ser feito um formulário apresentado à autoridade máxima. Na verdade, hoje a lei fala da declaração do imposto de renda. O item C está errado, porque ele fala que será determinada pela chefia a atualização anual. Não. O servidor já tem, por força de lei, a obrigação de anualmente atualizar essa declaração. E o item D está errado também, porque caso fornecida anualmente, o servidor estará isento de apresentá-la quando deixar o cargo. Está errado. A lei também exige que essa declaração seja apresentada no momento em que o servidor se desliga do cargo. Então, 62, gabarito, letra E. E essas foram as nossas questões de direito administrativo do nosso concurso de oficial de justiça. Qualquer dúvida, manda para mim. Vai ser um grande prazer conversar com vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.